Outubro é rosa, outubro é o mês dos cuidados da mulher. Seja bem-vindo ou seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast da nossa campanha. O Hospital Urológico de Brasília é referência nos cuidados da mulher em urologia e, por isso, temos o papel social de conscientização e prevenção com foco no bem-estar e na sua saúde. Assim como a campanha Outubro Rosa, que traz a discussão acerca do câncer que mais afeta a mulher, que é o câncer de mama, temos o dever, com a população do Distrito Federal, de informar e conscientizar em relação à prevenção dos problemas e doenças do aparelho urinário da mulher. O nosso desejo é que o seu cuidado seja o mais completo e o mais abrangente possível, tudo para que o seu dia a dia seja o mais prazeroso, saudável e sem problemas. Sou Felipe Cunha, especialista em marketing e estratégia do Hospital Urológico de Brasília. E hoje, para falar um pouquinho mais, estendendo os cuidados das mulheres para a área de urologia, nós estamos aqui com o Dr. Mário Chamas, médico urologista, especialista em cirurgia robótica, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e membro do Corpo Clínico do Hospital Urológico de Brasília. Dr. Mário, lhe dou as boas-vindas e é um prazer imenso tê-lo aqui conosco para falar um pouquinho para as mulheres. Nós sabemos que o Outubro Rosa é voltado para a questão do câncer de mama, mas não querendo parecer oportunistas, eu queria abranger esses cuidados para a área de urologia também, principalmente naqueles problemas que mais acometem as mulheres e que também é muito mais comum no seu dia a dia, influenciando na sua qualidade de vida, principalmente. Seja bem-vindo, Dr. Mário. Ô, Felipe, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. E é uma grande oportunidade a gente poder usar esse espaço para falar um pouquinho mais sobre a saúde das mulheres. A gente sabe que o Outubro Rosa ele foi criado para levantar a preocupação sobre o câncer de mama. Só que a grande importância dessas campanhas é você olhar para uma doença importante como o câncer de mama, mas também abrir esse leque para outras doenças importantes. Na urologia, a gente tem até uma grande dúvida, um grande tabu. Tem muitos pacientes que pensam que o urologista não atende mulher. Então isso é uma coisa que precisa ser bem esclarecida, porque assim, o urologista ele trata das doenças do trato urinário, então as doenças relacionadas aos órgãos produtores de urina, que seriam a parte do rim, ureter, bexiga, a próstata no homem e a uretra. Então as mulheres também, de toda forma, vão ter as doenças relacionadas à urina, que são relacionadas à bexiga e aos rins. Então, nesse caso, especificamente das mulheres, a gente tem algumas coisas muito ligadas à urologia, que seria, por exemplo, a parte de infecção urinária, a parte dos tumores da bexiga, dos rins também acometem muitas mulheres, e também algumas coisas específicas, como algumas precauções, como formação de pedra, que também é extremamente comum nas mulheres. Sim. Então é importante a gente abrir esse leque e não pensar no Outubro Rosa só como uma doença específica do câncer de mama. A gente abrir um leque e pensar numa saúde global da mulher, que isso é extremamente importante. Perfeito. E pegando um gancho, doutor, o senhor falou da urologia e dos cuidados com mulher. Vamos falar um pouquinho do senhor. Porque, senhor, você, como você prefere? Pode chamar de você. Você? Já te conheço há muito tempo. Então tá ótimo. Então, assim, por que você escolheu a urologia? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Felipe, porque assim, quando eu entrei na faculdade, inicialmente, assim, eu pensava em fazer cirurgia pediátrica. E aí, com o passar do tempo, aí a gente começa a rodar as clínicas todas, eu acabei decidindo por fazer cardiologia, e aí achei que cardiologia era uma boa opção. Quando eu comecei a aprofundar um pouquinho mais cardiologia, eu não vi que não era aquilo que eu gostaria de fazer. Então, mudei um pouco o leque, e bem no final, ali no quinto, sexto ano, eu pensei na urologia. A urologia é uma disciplina muito fascinante, né? Porque você acaba envolvendo muita parte clínica, a gente acaba atendendo muito paciente idoso, e também tem várias cirurgias, que são cirurgias pequenas, cirurgias até de pequeno porte ali, e cirurgias muito grandes, até, como você falou, cirurgia robótica, cirurgia de tumores grandes. Então isso aí acabou me fascinando bastante e eu acabei indo por esse lado. Perfeito. Uma das perguntas que eu tinha aqui para fazer para você era realmente porque a gente sabe que as políticas públicas, elas são principalmente voltadas para as mulheres, né? Tanto é que para o homem a gente tem a campanha do mês que vem, que é o
Novembro Azul. Né? E a mulher, por essas políticas públicas já serem voltadas para elas, ela já se cuida mesmo. Né? Mas assim, doutor, no seu consultório, as mulheres que te procuram e os homens que te procuram, vamos pegar um gancho no que tange o seguinte. A mulher, ela sabe literalmente que o urologista é o médico dela para questões do aparelho urinário, ou ainda há alguma confusão entre elas da questão urologista, ginecologista, urologista é para homens, urologista não é para mulher, ainda tem esse certo ruído, e em qual dos dois sexos isso é mais comum? O homem confundir ou a mulher confundir? Felipe, assim, tem isso a gente vê de maneira recorrente no consultório. Até muitas vezes a gente está atendendo algum paciente mais idoso, aí ele vê uma mulher chegando, ele se impressiona, ele fala, nossa, mas aqui também atende mulher e tal. Então isso é um erro, entre aspas, comum, mas que, na verdade, a gente acaba convivendo com isso de maneira bem tranquila. A mulher acaba procurando muito a ginecologista como a sua principal médica, né? Sim. E a gente acaba pegando muitas vezes o paciente referenciado pela própria ginecologista. Perfeito. Então isso é muito comum no consultório, até uma coisa que a gente poderia ajudar esse podcast aqui a tirar esse tabu. Desmistificar algumas coisas. Porque tabu, assim, né? às vezes você tem uma paciente que tem um problema de pedra, um problema de infecção urinária, até um problema de dificuldade para urinar ou perda de urina, ela não necessariamente precisa ir antes no ginecologista, ela pode ir diretamente no urologista, porque todos esses assuntos tratados com a parte urinária, a gente já está muito bem acostumado com isso, a gente atende tanto pacientes do sexo masculino como do sexo feminino sem nenhum problema. E uma lição que as mulheres dão para a gente é que as mulheres se tratam muito melhor que os homens. Sim. Então, elas têm aí uma precaução, uma parte de prevenção de doenças sérias lá, muito mais, levam isso muito mais a sério do que o homem. E isso ajuda também a gente, porque muitas vezes a própria esposa marca a consulta pro paciente e ela vai lá e leva o homem lá para tentar fazer com que ele também comece a ter uma prevenção maior. A mulher é importante também no processo decisório do homem buscar um tratamento também, se consultar com o médico e tudo mais, não só na urologia. Isso, né? Porque assim, ela acaba influenciando ele, que ela acaba dando o exemplo dela, que ela se cuida melhor, vai uma vez por ano no ginecologista, e o homem não tem tanto esse costume. Então, é muito comum até a própria esposa marcar a consulta e levar o paciente lá. Então, a gente acaba tendo esse contato aí muito com o sexo feminino, principalmente em doenças como pedra nos rins, né, que as mulheres têm aí com uma certa frequência, infecções urinárias de repetição, perda de urina, né, é muito comum aquela mulher que teve vários partos ou até uma mulher que chega a uma idade mais avançada, começar a não conseguir segurar a urina muito bem. Então isso é relativamente comum e a gente acaba vendo isso com muita frequência. Pegando só um ganchinho aqui, como você vê a participação das mulheres urologistas? Elas sofrem algum preconceito? Existe algum paciente ou alguma característica de algum paciente, seja homem ou mulher, de chegar no consultório e falar, doutor, eu preferia me consultar com uma mulher. Tem esse tipo de coisa? Existe esse tipo de coisa na urologia, essa questão de médica urologista preferir a mulher ao homem, como é que isso existe? Existe, sim, isso é muito frequente. Até o mais comum, na verdade, por exemplo, no caso da ginecologia, a gente sabe pelos colegas que a gente acaba acompanhando, que são colegas que são ginecologistas, que os homens têm uma dificuldade nesse sentido no começo de carreira, que as mulheres tendem a preferir ir numa ginecologista mulher. Por questão de liberdade, se identificar melhor, ter mais uma tranquilidade para conversar melhor sobre as coisas mais íntimas. E na urologia segue o mesmo padrão. Então, assim, é uma situação extremamente comum, você, quando você tem um paciente com queixa de disfunção erétil, por exemplo, ele não fica muito à vontade de se abrir com uma urologista do sexo feminino. Certo. Isso é uma coisa que é muito do machismo, né? Isso é uma coisa cultural, que tende a melhorar com o passar do tempo, mas na prática isso ainda existe, né? A quantidade de mulheres na urologia, ela era muito baixa, né? Isso há uns 10, 15 anos atrás, chegava a ser 30 mulheres urologistas contra 3.500 homens, a proporção da sociedade. Isso mudou. Nos últimos anos, eu diria
talvez aí eu não tenho números oficiais aí, mas aumentou, talvez tenha quadruplicado o número de mulheres, que ainda é um número pequeno em relação aos homens, mas a gente está vendo uma tendência disso mudar, né? Tem até isso, se não me engano, acho que foi 1 ou 2 anos atrás, um serviço de urologia estava com todas as 3 residentes eram mulheres. Então isso aí Certo. é interessante que mostra uma tendência que está mudando aí com o passar do tempo. Os homens ainda são maioria no mercado. Para eles, acho que talvez seja até mais fácil o começo. Para as mulheres, deve ter ainda um certo preconceito, mas está mudando, né? Isso é até bom, né? Até Bom, interessante, porque excelente. você passa a ter uma opção de ter uma consulta com alguém do outro sexo, que também é bem interessante. Uhum. Tem alguns pacientes que têm ainda um pouco de receio de fazer o toque retal. E por incrível que pareça, às vezes alguns deles pedem para ser feito com uma mulher. Então, Certo. existe também, eles se sentem talvez mais à vontade. Então, isso também é um aspecto interessante que nos últimos anos vem mudando bastante. Perfeito. Maravilha. Então vamos lá. Adentrando ao Outubro Rosa. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se essas campanhas, por exemplo, nós temos o Outubro Rosa, Setembro Amarelo, que é para a questão do suicídio, ou seja, os apelos das cores e dos meses são muito fortes. Você acha, pela urologia ter o Novembro Azul e agora a questão da mulher, do Outubro Rosa para o câncer de mama, você acha que essas campanhas são efetivas? Você vê força nessas campanhas? Olha, Felipe, acho que elas são essenciais, né? Porque assim, a gente nota que no dia a dia o homem e também a mulher, de certa forma, se preocupa muito com a saúde e com o bem-estar de todo mundo, menos com o bem-estar próprio. Então ele Entendi. preocupa com o cachorro, com a reforma da casa, com o emprego, mas leva pouca importância para a sua própria saúde. E a Certo. mulher até um pouco melhor, mas também, de certa forma, você acaba postergando tratar da sua saúde e tratando de Sim. todos os outros problemas. E aí o peso de uma campanha dessa, tanto o Novembro Azul como o Outubro Rosa, ele chama a atenção que você, opa, pera um pouquinho, está na hora de você Uhum. olhar para você mesmo, e você parar de Entendi. olhar para todo mundo em sua volta e olhar para você e tomar um pouco de cuidado, cuidar da sua saúde, mudar os hábitos diários, fazer uma certa reflexão que Sim, eu sim. também tenho que cuidar da minha saúde e não Claro. só da saúde de todo o meu ambiente de trabalho e da minha família. Interessantíssimo esse ponto, porque realmente agora fazendo uma reflexão, eu também sou assim. Eu acho que eu cuido, por ser pai, eu cuido mais dos outros, da minha filha, do que eu pensar em mim mesmo. E é interessante esse ponto, porque realmente, se a gente for parar para pensar no apelo, é sempre voltado para você. Ou seja, para mim que estou recebendo. Não, cuide de quem. Não, é você. Para um pouquinho e se cuide. Agora esse momento é para você. Interessantíssimo, doutor. Então vamos lá. Não parecendo assim oportunismo, lembrando que a gente não quer, não é isso. A nossa intenção é abranger a questão dos cuidados da mulher, aumentar esse leque para outras situações também. Por ser o Hospital Urológico da área de urologia, por isso que nós vamos adentrar agora falando mais sobre os problemas da urologia na mulher. E tem um dado aqui, doutor, que é alarmante, não sei até quanto você vê isso como diminuição, melhoria, ou a tendência é continuar crescendo, que diz o seguinte: cerca de 30% das mulheres vão apresentar infecção urinária leve ou grave. Lembrando que a gente vai abordar aqui a questão de infecção urinária e também alguma parte de DST. O senhor vai me explicar por que terminou aquela questão de DST, agora é IST, o que avançou, o que é apenas uma nomenclatura, mas com relação à infecção urinária leve ou grave, 30% das mulheres vão apresentar. Este número cresce, diminui, é estatístico de média. O que é este número, doutor? Bom, Felipe, é porque assim, na verdade, isso é uma questão mais de anatomia, né? Vamos dizer, talvez estrutural, que é o seguinte: Uhum. a mulher, estatisticamente, ela tem uma chance maior de ter infecção do que os homens.
A explicação disso é a própria anatomia, né? Então, Certo. de uma maneira simples da gente explicar isso é que o canal da urina, que a bexiga é onde a urina fica armazenada. Certo. Quando a urina vai sair da bexiga, ela passa por um canal que é chamado a uretra, e aí Uhum. ela é eliminada. Ah, a uretra do homem, ela é mais longa, porque Dado da também a questão do bexiga, pênis. se você pensar, a saída da bexiga até a saída da ponta final da uretra, ela é mais longa, mede Certo. 10, 12, 14 centímetros. A mulher, ela tem uma uretra curta. Então, o que que acontece? Uma boa parte das infecções ela é causada por uma infecção local. As bactérias que estão no local, ali na pele, ali no órgão genital, que entram na bexiga. Certo. Então, o trajeto para ela passar da pele até a bexiga da mulher é um trajeto curto. Uhum. E aí esse trajeto curto favorece a você ter uma infecção, uma quantidade de infecções maiores na mulher. Se for pensar em termos do homem, a ponta da uretra, que é onde sai a urina, ela está afastada da região genital e mais afastada do ânus, que é onde saem as fezes. Certo. Por melhor que seja a higiene da mulher, essa região do ânus ali e a região da vagina, ela tem uma série de bactérias que são normais para o Sim. local. E aí, no homem, ele está afastado disso. Então, ele tem um menor contato com a região que está mais contaminada, que é a parte das fezes ali do ânus, e um menor contato com a região genital. Então, essa alteração anatômica, que parece uma coisa Uhum. simples, acaba protegendo mais o homem do que as mulheres. E um outro fator importante é que as mulheres, na relação sexual, a proximidade do canal da uretra, onde sai a urina, é muito próxima da vagina ali. Então, ela está Certo. em correlação bem próxima da vagina. E na relação sexual, a lubrificação da mulher vai aumentar e o movimento Hum. da relação sexual, o próprio movimento mesmo da relação, ele empurra a bactéria para dentro da bexiga, pela Hum. uretra. Então, é extremamente comum você ter algumas mulheres que falam que nunca tiveram infecção, mas aí depois da relação sexual passaram a apresentar. É o que a gente chama de cistite de lua de mel, né? Isso é um termo que foi usado há muitos Certo. anos atrás, que é aquela infecção urinária após a lua de mel, assim, pensando que a mulher era Uhum. virgem e começou a ter relação. Então, isso aí também é outro fator importante. Então, na prática, é um problema mais anatômico, né? Então, as mulheres têm que ter alguns cuidados especiais para diminuir o risco de infecção. A gente sempre no consultório fala 3 cuidados que são bem simples, que ela Certo. acaba, se ela seguir, ela tem uma boa chance de controlar essas infecções. O primeiro seria, depois da relação sexual, ir no banheiro e urinar, porque aquela bactéria ela está tentando entrar no canal. Tá? Sim. Então, se você for no banheiro, você vai estar lavando aquele canal e vai Perfeito. estar eliminando aquela bactéria que estaria entrando em contato com a bexiga em pouco tempo. Certo. A segunda orientação é aumentar a quantidade de água. Parece uma besteira, mas isso ajuda muito. Porque Ingestão de água. ingestão de água. Certo. Água, líquidos em geral, porque Uhum. o que que acontece? Quando a urina está concentrada, que é com pouca água, a Sim. bactéria fica mais concentrada e ela tende a ter uma replicação maior e maior risco de infecção. Certo. Então, o aumento da quantidade de água, aquela urina vai estar sendo formada com mais frequência, com mais Uhum. rapidez, e não vai ficar muito tempo parada na bexiga. Então, aquela bactéria que estaria na bexiga, ela vai estar sendo lavada de maneira mais constante. Então, a ingestão de uma água ou líquidos em 2 litros, 2,5 litros por dia, acaba diminuindo o risco de infecção. E, por último, a gente orienta também a mulher não segurar a urina muito tempo. Sim. Então, é outro fator, que se você tem muitos pacientes se queixam, por exemplo, que nunca teve infecção, aí isso é comum, por exemplo, em advogado, em professores, que falam, olha, tive uma aula muito longa, segurei a urina aí 3, 4 horas e Uhum. acaba tendo a infecção, porque aquela urina parada, ela tem uma bactéria que é normal, que estaria ali, Certo. mas por ela estar parada mais tempo, a bactéria acaba se multiplicando e acaba gerando a infecção. Então, esses são os 3 fatores principais aí que acabam levando a uma diminuição da infecção se seguidos corretamente. Uma outra questão que eu acho que eu já recebi esse tipo de dúvida. Tipo de tecido, muito tempo usando aquele tecido. Por exemplo, as mulheres brincam com os homens, né? Que os homens tendem a usar a mesma cueca várias vezes, né? E a mulher tem algum tipo de restrição a tecido? Tem algum tecido que é mais propenso a acumular esse tipo de bactéria? Ou não tem nada a ver? O tipo de vestimenta, alguma coisa relacionada a isso? Isso indiretamente tem um certo sentido, porque é o seguinte: se você for pensar que a uretra dela é curta, Uhum. qualquer fator local que aumente a quantidade de bactérias Entendi. pode eventualmente aumentar o risco de infecção. Então, se você pegar, por exemplo, no homem,
Às vezes ele ficar ali com a roupa suada, tal, não sei o que, pode dar um problema ou outro, mas o risco de dar uma infecção urinária é bem mais Bem baixo. mais baixo. Já na mulher, se ela ficar ali, de repente, com absorvente lá sem trocar, ficar com a área muito suada, ou às vezes um tecido que acumule um pouco de urina, porque mesmo que ela urine normalmente, às vezes uns Certo. pingos de urina podem ficar, e esse local pode proliferar alguma bactéria. E essa bactéria nesse local, ela tem um acesso muito mais fácil à bexiga do que no homem. Então, Entendi. qualquer situação local que de uma maneira ou de outra aumente a quantidade de bactéria na área genital ali, na área próxima à uretra, ela pode, de maneira indireta, aumentar o risco de infecção. Então, por isso que o pessoal fala, às vezes, assim, ela ficou com o biquíni molhado muito tempo, ou usou a calça jeans, então, assim, isso não é uma coisa que eu vou te dar, tal tecido, não é. É qualquer situação que aumente Certo. a concentração de bactéria localmente, de maneira Uhum. indireta, pode aumentar o risco de infecção urinária. Perfeito. Então, como o senhor falou da questão também Do da, IST, né, que você tinha falado, eu isso. acabei Não, mas a pulando. DST eu vou te perguntar agora, não tem Aham. problema nenhum, não. Já pegando, então, já dando continuidade na sua explanação, o senhor falou muito da questão da relação sexual, né? Então, da questão também, não é uma questão higiênica propriamente dita, é uma questão de que aquela bactéria, ela tem que ser eliminada, expulsa por meio da pessoa depois da relação, ela expelir aquilo por meio da urina, ela urinar e tirar a possibilidade daquela bactéria entrar. Um detalhe extremamente importante. Isso aí, você tocou no ponto-chave aí, que é o seguinte. Por exemplo, quando a mulher tem uma infecção depois da relação sexual, é muito importante você deixar isso bem claro que Uhum. não é nada que o marido levou para ela. Era essa pergunta que eu ia Porque assim, fazer. isso às vezes ela vem achando que está sendo traída, alguma coisa, não tem nada a ver. Não tem Isso é nada a muito ver. importante porque é o seguinte, é uma bactéria que já estava lá, é uma Uhum. bactéria do próprio local da região dela, que é a região genital, e é uma bactéria que foi, entre aspas, empurrada para dentro da bexiga pelo mecanismo da relação sexual, pelo ato mecânico da relação sexual. Entendi. Então, isso é muito importante você entender, porque assim, se por exemplo, o marido for completamente saudável, ou se eventualmente ele estiver usando camisinha, mesmo assim isso pode ocorrer. Pode Porque acontecer. não É é uma pelo ato, bactéria. não é pelo. Isso, não é uma bactéria Aham, que ele levou, é que ele uma levou bactéria para a que mulher. estaria no próprio local. Então, isso é muito importante para a gente tirar essa dúvida, às vezes, para você evitar, às vezes, um desgaste no casamento de maneira Sim, totalmente sim. desnecessária. Porque como você mesmo mencionou, a questão da a mulher, a virgem, passou a ter a relação sexual e contraiu ou pegou infecção urinária. Isso não quer dizer que foi o homem Sim. que foi promíscuo, que ele até não seja da higiene dele Sim, sim, também. sim. Isso é muito importante porque agora, quando a gente falar agora de DST, que é realmente a doença sexualmente transmissível, que hoje mudou a terminologia, o senhor vai me explicar por que mudou. Isso é para ficar bem claro para quem está aqui nos assistindo que cuidado ao julgar o homem, seu parceiro, porque infecção urinária não é o que nós vamos falar agora, DST, que é a doença sexualmente transmissível. E que realmente, muito bem explanado pelo Dr. Mário, a questão de que, cara, é o ato em si, não é propriamente alguém que está transmitindo isso. Excelente. E até uma parte aqui, Felipe, é porque assim, eu também vejo muito no consultório, às vezes algumas mulheres que têm infecção de repetição Certo. chegarem, de certa forma, frustradas, assim, achando. E isso aí é uma coisa que a gente tem que explicar, e que também é muito importante. Não é nada que a mulher esteja especificamente fazendo de errado. Entendeu? Sim, Porque assim, por melhor que seja a higiene dela, os cuidados íntimos, essa é uma região que tem as bactérias que são normais para aquela região. E tem algumas mulheres que têm uma propensão a ter mais infecção, que é uma coisa que acontece, às vezes por vários fatores locais ali, anatomia, às vezes algumas rotinas que elas fazem no dia a dia. Então, assim, isso é deixar muito claro até para as mulheres que estejam vendo isso, que não é necessariamente alguma coisa que a paciente esteja fazendo errado, que vai levar ótimo. a uma infecção recorrente. Isso aí tem casos aí que a gente tem que entrar com medicação preventiva, tem casos específicos, às vezes tem algumas alterações na própria bexiga da mulher, algumas alterações anatômicas da via urinária, presença de cálculo nos rins, então tem vários outros fatores.
mulheres. Então, tirar esse estigma, tirar essa pressão da cabeça, Sim. realmente cada caso tem que ser avaliado de maneira bem específica e para muitos deles a gente tem uma solução que às vezes é muito simples. Sim, e como bem mencionado por você no início, a mulher já tem um certo mais cuidado, mais preocupação com a saúde. E de vez em quando realmente não é você que está errando, não está fazendo nada de errado. Eu escutei uma vez, acho que é justificado por toda essa sua explicação. Escutei de um urologista muito próximo a mim, numa palestra dele, que era muito divertida. E ele falava: a mulher foi feita para duas coisas, para ter infecção urinária e para ter neném. Aí ele explicava exatamente isso, como o senhor falou, que é a anatomia dela, do jeito que ela tem o seu órgão, exatamente como o senhor falou, e que realmente as mulheres, algumas delas ainda têm um negócio com ela, o seguinte: poxa, mas mesmo assim, será que eu estou fazendo algo de errado? Né? Muitas delas perguntam para você no seu consultório como fazer para prevenir e qual seria essa principal prevenção. E se, quando não tem como prevenir, como é feito o diagnóstico? Certo. A prevenção volta naquelas orientações, daqueles 3 Certo, pontos, os né? 3 Só pontos. para a gente revisar, que seriam aumentar a quantidade de água, não segurar a urina muito tempo Certo. e depois da relação sexual, ir no banheiro e urinar. Banheiro e urinar. Esses são os principais e é extremamente simples. Com relação ao diagnóstico, isso também é importante, porque o pessoal fala, infecção, tal. Quando que eu vou suspeitar que eu estou com uma infecção? A infecção urinária, ela dá como sintoma principal uma ardência quando você vai ao banheiro. Certo. Às vezes a urina pode mudar de cor e pode estar com um aspecto mais concentrado e em alguns casos até sangue na urina. Tem muitas vezes que o paciente chega assustado, achando que está com uma coisa gravíssima, e uma simples infecção urinária pode dar uma presença de sangue na urina que está ali bem dentro do esperado. Outra alteração que é muito comum é você ter uma vontade de ir no banheiro mais vezes do que o habitual e ter uma dificuldade, às vezes, de segurar a urina, aquela que a gente chama de urgência, né? Então você ter aquela vontade no banheiro e não conseguir segurar, ter que ir rápido, isso aí, a infecção urinária causa isso, porque ela faz com que a bexiga contraia de maneira um pouco descoordenada. Então ela tem uma contração mais forte do que o normal. Então isso aí é relativamente comum. E o que é importante para quem está nos assistindo é entender que teve algum desses sintomas, procure o urologista, ou se não tiver à vontade, vá no ginecologista também. O importante é que vá em algum médico que possa detectar esse problema e aí ser corrigido de forma simples. O tratamento, na imensa maioria das vezes, a causa é a infecção bacteriana, e aí a infecção bacteriana a gente trata com alguns antibióticos, né? Isso aí, quando é uma infecção simples, às vezes até 3 dias de antibiótico pode ser feito. Tem alguns antibióticos que também são realizados até em dose única, às vezes uma dose só já resolve o problema. E os casos um pouquinho mais graves ou que tem alguma outra alteração, a gente estende um pouco mais o tratamento, chegando a 7 dias e até em infecções mais graves que vão até o rim, podendo demorar 14 dias de tratamento. Então, cuidado com o Dr. Google, porque se você está apresentando algum sintoma e o principal tratamento, por ser uma questão bacteriana, né, de bactéria, e é feito o tratamento por meio de antibióticos. Antibiótico é uma coisa ainda, hoje em dia, né, doutor, que a gente tem que ter muito cuidado. Claro, até isso melhorou nos últimos, talvez 15 anos, que foi aquela portaria do Ministério que obrigou a dispensa de receita, né? Porque antes era uma verdadeira bagunça, né? Porque o paciente chegava, comprava de maneira livre na farmácia o antibiótico, e isso prejudicou muito, porque a gente acabou tendo resistência a várias bactérias. Hoje em dia a gente tem um controle muito melhor do que era feito há 15, 20 anos atrás, mas mesmo assim tem que ter um certo critério, né? A prescrição do antibiótico tem que ser feita com muito cuidado para a gente não criar super bactérias aí, mas isso aí é mais a parte médica, né? A parte do paciente começou a sentir alguma coisa fora do normal, procura assistência médica e aí com isso a gente consegue tratar isso de maneira mais eficaz. Perfeito. Hoje a urologia de Brasília, vamos falar de Brasília, está preparada para cuidar bem da mulher, seja no Outubro Rosa, seja em qualquer época do ano. Nós sabemos que Brasília é muito seca, né? Então, que aumenta a questão de que você tem que fazer mais ingestão de líquidos, né? Porque outro problema que pode ocorrer é o da pedra nos rins, né? E hoje Brasília está bem servida para receber esta mulher e cuidar bem dela? Olha, Felipe, Brasília mudou muito a
a característica, né? Eu nasci aqui em Brasília, então eu posso dizer isso aí, que nos últimos, talvez, 15 anos aí, a gente viu uma melhora exponencial aí dos serviços médicos de Brasília, grandes hospitais sendo vindos para cá, muitos colegas que ficaram fora um tempo, voltando, os colegas daqui também se especializando muito mais, e Brasília virou um centro de referência muito importante na parte médica para Perfeito. todo o Brasil. Então, acho que a gente tem toda a condição aqui, a parte médica e a parte tecnológica está muito avançada e não deixa nada a dever para os outros centros, dos grandes centros do Brasil. Perfeito. Então, já que a gente adentrou na questão tecnologia, a robótica hoje, o senhor é especialista em robótica na urologia. Como é a tecnologia, quais os benefícios ela traz para a mulher? Ou ela é só para o homem? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Olha, a cirurgia robótica, ela foi implantada já perto de 20 anos atrás, né? Os primeiros robôs começaram no final da década de 90. E aí, de 90 para cá, eles começaram a ter vários outros, as melhoras progressivas, né? Com modelos eu vou dizer, a tecnologia foi se aperfeiçoando, né? Certo, sim. E a aplicação da cirurgia robótica foi aumentando de forma progressiva. Então, hoje em dia, a gente tem que, se eu não me engano, acho que quase todas as capitais já têm a cirurgia robótica, se só talvez uma ou duas capitais não tenham ainda Aham. acesso, mas isso tornou uma ferramenta de uso habitual aqui Certo. no nosso meio. E o que é a cirurgia robótica? A cirurgia robótica é uma máquina, né, que ela é colocada próximo ao paciente, e essa máquina tem braços robóticos que eles são controlados pelo cirurgião. Até uma dúvida aí, às vezes o pessoal pensa que Sim. o robô vai fazer a cirurgia. Não é, quem vai Não. fazer a cirurgia é o próprio médico que vai estar controlando ali os braços do robô. Qual a vantagem da cirurgia robótica? É que ela permitiu com que a gente tivesse um maior refinamento na hora de fazer a cirurgia. Então você Certo. consegue fazer um corte com uma visão muito privilegiada, né? Uma Uhum. máquina que usa uma câmera de altíssima resolução, que a gente pode aumentar 15, 20 vezes se precisar, e aí você consegue detalhar melhor o tecido que vai ser cortado, você consegue fazer esse corte com uma precisão maior, porque o braço do robô ele tem uma precisão maior do que a própria mão humana. Então, Certo. ele tem um filtro de temor, por exemplo, se você estiver Uhum. nervoso, ele não passa isso pro braço mecânico, e Certo. você consegue retirar, por exemplo, um tumor, alguma coisa, de maneira mais eficaz, e na hora de reconstruir o tecido, você consegue também fazer uma costura, né, uma sutura, de Uhum. maneira muito mais eficaz do que é feita com a laparoscopia normal, que seria um instrumento mais rudimentar, um pouquinho mais duro. Certo. Então, assim, ela acabou levando a grandes vantagens para todos os tipos de cirurgia. Na urologia, especificamente, ela melhorou muito para o câncer de próstata, que seria Uhum. especificamente para os homens. Mas aí você vai falar, não, então só os homens têm acesso à cirurgia Tem o robótica? privilégio de ter uma É, robótica para então eles. não é verdade, porque temos outras cirurgias que as mulheres também são submetidas, por exemplo, um tumor de rim, que pode Tumor acontecer de nas rim, mulheres, sim. tumor de bexiga, Bexiga. às vezes todas essas a gente pode fazer pela cirurgia robótica, tumores de adrenal, e até, por exemplo, quando a paciente tem alguma malformação nos rins, como uma obstrução da saída do rim, tem uma cirurgia que a gente reconstrói usando o robô, que também o robô trouxe uma grande ajuda, que é a pieloplastia. Então, assim, a cirurgia robótica trouxe vantagens, na verdade, para ambos os sexos. Ela é mais lembrada para o sexo masculino por causa da próstata, mas ela é usada de maneira bem universal. Perfeito. Para a gente tirar mais clareza deste assunto, questão evolução tecnológica, o tratamento voltado para a mulher, quando a mulher deve procurar, porque você disse que o aparelho urinário, obviamente, ele é formado por dois rins, a bexiga, tudo mais. Com relação aos rins, nós temos a especialidade de nefrologia. Quando a mulher é destinada ao nefrologista, qual é a diferença principal do nefrologista para o urologista? Isso é uma dúvida bem frequente, né? O que acontece? Para ficar mais prático para explicar, é o seguinte: a gente volta lá na formação, né, do Uhum. médico. O nefrologista ele tem que fazer uma residência de clínica médica, e depois que ele termina a residência de clínica médica, ele faz uma residência de nefrologia. Certo.
O urologista, ele faz uma residência de cirurgia geral e depois é que ele faz a residência de urologia. Então, na prática, o nefrologista ele é um clínico geral que se especializou em cuidar dos rins. Dos rins. E o urologista, de maneira bem rudimentar, seria um cirurgião que se especializou em tratar da parte urinária. Urinária como Então, todo. o nefrologista ele não opera, ele vai fazer o tratamento clínico do paciente. Então, quando que a gente precisa do nefrologista? O nefrologista ele é um grande aliado do urologista, né? Porque em diversas situações que o rim tá parando de funcionar, que ele está indo mal por quaisquer motivos, ele ajuda a gente com o manejo para prolongar a sobrevida desse rim e melhorar. E no nosso dia a dia, ele é um parceiro muito grande na prevenção de cálculos urinários, né? Então, o paciente que tem cálculo, ele tem esse problema de forma crônica. Então, ele mantém aí 2, 3, 4, 5, 6 anos tendo esse problema. E se você não mudar, às vezes, algumas coisas no dia a dia dele, alguns detalhes do hábito dele, ele vai ficar tendo isso aí de forma recorrente. Entendi. Então, o nefrologista, ele é o nosso aliado para avaliar esse paciente de maneira mais aprofundada e entender por que esse paciente está formando esses cálculos e se ele tem alguma alteração, alguma coisinha que ele pode fazer para diminuir a formação do cálculo. Então, ele acaba ajudando nesse sentido, de fazer uma prevenção, de avaliar esses pacientes que têm um rim que não está indo muito bem, prolongar dar uma saúde maior para esse rim, e no caso dos cálculos ele é essencial para proteger o paciente de ficar tendo recorrências contínuas. A formação do cálculo se dá exclusivamente no rim? Então, aí eu diria que a imensa maioria sim. A imensa maioria Porque assim, o que acontece? Aí tem várias maneiras de se formar o cálculo, mas se você tem um paciente, por exemplo, que toma pouca água, que a urina fica muito concentrada, ou se ele tem um aumento de ingestão de proteína, ou uma ingestão muito alta de sódio, ele vai aumentar de forma indireta a concentração de cálcio na urina. Eles falam de maneira mais genérica, lógico que tem outras maneiras de se formar a pedra. Sim, claro. Mas o cálcio chega a responder perto de 80% dos cálculos. E aí, com essa concentração de cálcio maior na urina, quando a urina está sendo formada no rim, se você aumentar muito essa concentração, ela vira uma areiazinha. Essa areiazinha vai se juntando e vai aumentando, até virar uma pedra. Essa pedrinha pequena, se você continuar ingestão baixa de água, alimentação errada, ela vai aumentando. E ela tende a ser formada nos rins, e aí, depois de um certo tempo, ela pode descer entre o rim e o ureter. De maneira bem simplificada, o rim ele fica nessa posição aqui em cima, que seria atrás da costela. A bexiga fica aqui embaixo, atrás do osso, aqui na altura do cinto. Certo. Entre o rim que está aqui em cima e a bexiga que está aqui embaixo no cinto, tem um tubo que liga os dois. Então, esse tubo é o ureter. Então, a urina é produzida aqui em cima, desce por esse tubo e fica armazenada na bexiga. Se a pedra está lá no rim, ela geralmente fica lá quietinha, não incomoda ninguém. Se ela desce em direção ao ureter, aí que é o problema. Porque se ela desce e para no meio do caminho, ela funciona como se fosse uma rolha. E essa rolha obstrui o canal do rim. Obstruindo o canal do rim, dá aquela dor terrível que o pessoal conhece, que é a dor da pedra nos rins. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais prática, as pedras são formadas no rim? Sim, a imensa maioria, que é nesse mecanismo que eu te falei. Mas tem uma exceção aí, que seriam as pedras que são formadas na bexiga. Que aí é outro tipo de problema. Por exemplo, se o paciente tem uma dificuldade para esvaziar a bexiga, que geralmente é por causa da próstata, a urina fica muito tempo parada lá dentro, e essa urina parada pode eventualmente causar umas pedras na bexiga. Então isso aí é um outro tipo de mecanismo, mas respondendo a tua pergunta seria a maior parte nos rins e algumas delas na bexiga por problemas específicos da bexiga. Perfeito. Pedra nos rins é igual à cirurgia, doutor? Ou seja, quem tem pedra nos rins é obrigatório fazer uma cirurgia? Não, isso também é muito importante a gente tentar deixar bem claro para vocês, que é o seguinte, chega o paciente, liga para a gente e fala, e se tiver pedra, eu vou operar? Depende. Porque assim, depende de muitos fatores. Primeiro depende do tamanho da pedra, que isso é talvez o fator mais importante. Porque se você tiver uma pedrinha pequena, ela tem uma chance muito alta de sair sem te dar nenhum problema. Então, digamos que eu tenho uma pedra nos rins aí de 3 milímetros. Aí a gente usa estatística, né? Como é que é a estatística? A gente pega casos muito parecidos com o teu e estuda para ver como eles sobreviveram desse jeito. Então, de 3 milímetros, por exemplo, ele tem uma chance de 70% de sair sem te dar nenhum problema.
Só que aí se a gente pega uma pedra de, por exemplo, 7 milímetros, por exemplo, aí a Fala coisa de já inverte. milímetros, né? Já Milímetros. faz um, É. um estrago É. danado. Então, essa pedra de 7 milímetros já tem uma chance de 70% de não sair. Não sair. Então, a gente acaba tendo que avaliar cada caso de maneira bem específica. Primeiro, o tamanho da pedra, isso se estiver nos rins. Se ela estiver no canal entre o rim e a bexiga, que é no ureter, aí a gente tem que ver os fatores específicos. Por exemplo, há quanto tempo que ela está lá, se está causando dor há muito tempo, se o paciente tem uma dor que está facilmente tratável. Casos específicos, assim. Por exemplo, às vezes você chega um paciente que tem uma dor que não é tão grande, é uma pedra pequena, você manda o paciente para casa, pede para ele esperar um pouquinho e tem uma boa chance que essa pedra saia. Mas tem exceções a isso. Se tiver, por exemplo, essa mesma pedra, mas tiver uma infecção associada, aí a gente é obrigado a tirar a pedra, porque a infecção vai só piorar se você não desobstruir o canal. Então, assim, não tem uma resposta muito objetiva para isso. Na verdade, cada caso tem que ser avaliado de maneira muito específica e tem alguns casos que precisam de cirurgia, outros casos que não precisam. Perfeito. Como é que é a característica dessas pedras, doutor? Porque quem tem sabe que é doloroso demais. Ela é o quê? Ela é pontiaguda? Ela é uma massinha? Como é que é? Ela pelo fato de ser uma areinha, uma junção, a maior parte dela formada por, perdão, Cálcio. cálcio, né? Como é que é a característica dela? Porque eu já vi, tem até amigos que já falaram, rapaz, eu espelhei uma pedra que ela me desceu rasgando, eu senti ela rasgando mesmo, a dor é muito grande. E na mulher não deve ser diferente, eu acho que a única diferença é que o homem vai sofrer mais por ser o canal mais longo da travessia dela, né? Como é que é feito como é que na mulher ela é expelida e qual é a característica dessa pedra maledeta? Então, a pedra eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Eu digo o Mais de seguinte, 15 anos. é imprevisível. Porque assim, Certo. você tem pedras, às vezes, que tem a superfície completamente lisa, e tem pedras que parecem um ouriço, que tem aquelas pontas assim. Uhum. Então, assim, cada paciente é de um jeito. Porque Certo. depende muito, às vezes, do local onde a pedra foi formada. Você tem, às vezes, uma pedra que a gente chama de pedra coraliforme, que ela é formada dentro do rim, e ela acaba ficando no formato do rim. Do rim. Porque ela vai ocupando o espaço e vai se Espaço. moldando ali. Certo. Então, assim, o formato da pedra, ele é um pouco imprevisível. Até muitas vezes você tem uma tomografia que fala que tem uma pedra, por exemplo, sei lá, de 3, 4 milímetros. Aí você pensa, essa pedra vai sair. Essa pedra acaba não saindo. Aí quando você vai lá e retira a pedra, você vê que ela tem, às vezes, um espículo, alguma coisa aí que acabou Entendi. atrapalhando. Então, não dá para prever. Isso Não é dá pra muito prever. imprevisível. E com relação à mulher, ela tem a facilidade da uretra mais curta, mas assim, o que preocupa a gente mais, na verdade, não é nem tanto a uretra. Porque, voltando aqui de novo, o rim aqui em cima, a bexiga embaixo, no canal, na parte bem próxima da bexiga, é como se fosse um funil. Na parte de baixo, ela fica um pouquinho mais fechada. Certo. Nesse local é onde geralmente para, é quando está próximo da bexiga. Aí o pessoal fala, mas está próximo da bexiga, não é, porque aí realmente é onde está quase, é um lugar mais Sim. difícil. Aí é como se fosse, fazer uma analogia, nesse local, a pedra, o canal mede, em média, de 4 a 5 milímetros. Certo. Então, se você tiver uma pedra, por exemplo, de 6 milímetros, é como se fosse uma pessoa grande para passar numa porta pequenininha. Sim. Pode passar, mas tem que apertar um pouco ali, às vezes pode ser que dê certo. Mas se ela passar desse canalzinho apertado entre o rim, entre o ureter e a bexiga, o outro canal, que seria o da uretra, ele é cerca de 2 vezes maior. Então, se ele passar no de cima, o de baixo geralmente não dá problema. Entendi. Aí, a não ser que o paciente tenha alguma área fechada, alguma coisa, mas o mais comum é, se passar nesse de cima, a outra vá sem problema nenhum. Essa é mais ou menos uma regra aí que a gente acaba seguindo. Perfeito. Doutor Mário, você recebe pacientes de outros estados? Já trata bastante paciente de outros estados? Não é tão comum, mas acontece, assim, porque o que acontece? Muitas vezes a gente opera alguns pacientes de fora, e aí é interessante que, assim, numa cidade específica, aí ele acaba referenciando pacientes daquela cidade. Uhum. E com a cirurgia robótica, que a gente ficou muito tempo aqui em Brasília como sendo um centro de referência, enquanto as outras capitais não tinham, tinha Certo. muitos pacientes de outras capitais que vinham operar aqui em Brasília. Então, isso acabou
acaba, às vezes, pacientes de outros estados pedem uma segunda opinião, tal, e eventualmente Entendi. acabam operando aqui também. E Brasília tem uma vantagem que o aeroporto daqui ele dá uma opção de muito grande de voos, então a gente acaba tendo uma facilidade grande Certo. para eventualmente outros pacientes de outros estados virem para Então, cá. Brasília aí, também é um bom centro e bastante procurado por pessoas. Apesar de que, como foi bem explicado pelo senhor no começo, os nossos estados brasileiros já estão bem servidos, não só para a urologia, como também a robótica. Isso se confirma? Sim, sim, ela aumentou bastante, né? Eu não tenho o número exato para dar Sim, agora, mas na claro, sim. prática, assim, o que se limitava antes a Rio, São Paulo, começou a ampliar. Agora, as principais capitais do Nordeste têm, as principais capitais do Sul, Centro-Oeste. Na região Norte, se eu não me engano, acho que tem uma ou outra capital que ainda não tem, mas a maioria está em processo de Sim. compra e implantação. Então, isso acabou facilitando muito. É porque tem muito paciente que ainda pensa, se eu quero realmente ter a solução, eu vou para os grandes centros, Sim, sim. grandes hospitais, né? Então, aonde? Então, no sudeste do país. Então, Brasília também está bem servida com relação a isso. Tá? Sim, a gente tem graças. Brasiliense pode ficar tranquilo quanto a isso. A brasiliense também. Pode ficar tranquilo que a gente tem aí uma estrutura hospitalar de alto nível aqui hoje em dia, que não fica nada a dever para nenhum outro centro. Perfeito. E a mulher, doutor? Vamos falar um pouquinho das diferenças dela na busca pelos cuidados. O que você percebe dentro do seu consultório? Quando ela descobre um problema, eu vou falar o seguinte: minha filha fala para mim, papai, você parece criança. Eu que sou a criança, você parece. Quando você tem uma dor, você não aguenta. Eu aguento muito mais do que você. Realmente, eu sou assim intolerante à dor, né? E além da dor, quando eu descubro um problema, eu tenho uma característica comigo que é, eu sofro bastante, do tipo, é um impacto muito grande quando eu descubro um problema. Como que a mulher dentro do seu consultório, ela reage olha, como foi bem colocado pelo senhor, né, na nossa entrevista aqui, é que cuidado, diferenciar algumas coisas, nem sempre veio de uma outra pessoa, né? A questão da infecção urinária e o parceiro. Como que ela reage? Ela parte logo para a solução? Ela pensa bastante? Como que ela reage dentro do consultório quando tem o diagnóstico de um problema? Olha, Felipe, isso é interessante, porque assim, a gente vê isso na prática toda hora, que o homem ele tende a ser mais emocional, né? E a mulher tende a ser mais prática, né? Então é muito comum a gente ter sei lá, um paciente que chega com uma doença grave, um câncer de próstata, um tumor renal, alguma coisa assim realmente séria, e ele fica lá arrancando os cabelos e a mulher toma a frente. Ele fala, não, você vai fazer isso agora, tá, tá. Então isso é uma característica talvez das mulheres de ser um pouco mais resolutiva, né? Enquanto o homem fica às vezes a parte emocional um pouco mais abalada. Isso, lógico, não é uma regra geral, mas é uma coisa que a gente acaba vendo no consultório. E a mulher, ela dá um exemplo muito bom para o homem, porque ela cuida dela muito melhor que a gente. Né? Então, assim, a mulher já está acostumada desde a adolescência a ir no ginecologista 1, 2 vezes por ano, a se cuidar, a fazer prevenção e tal. E o homem você tem que arrancar ele de casa, né? Então é mais complicado. Então isso aí a gente nota, e na prática, muitas vezes a gente vê que a mulher acaba sendo um suporte importante nas doenças graves. Porque o pai de família lá está realmente numa situação ruim e ela toma frente, ajuda. Então, isso é importante, a gente ter nessas situações mais graves o amparo da família, e a mulher ela tem um papel essencial nesse sentido. Certo. Perfeito. Então agora vamos falar mesmo das famosas DSTs, né? E hoje em dia, por que mudou, doutor, de DST, doença sexualmente transmissível, para IST, infecção sexualmente transmissível? O que mudou? Por quê? Isso é interessante, porque se você for olhar o significado da palavra, né, a doença ela é quando você tem o problema e ele aparece algum sintoma. Certo. A infecção não. A infecção, você pode ter uma infecção bacteriana que não causa sintoma nenhum. Então, por que isso aí foi importante, essa mudança? Porque você não pensar que você só vai transmitir para alguém se você tiver algum sintoma. Entendi. Então, essa mudança, você pensar assim, não,
Doença sexualmente transmissível. Não, o cara tá doente, tá com pus no pênis, tá com febre, testículo enorme. Já a infecção, não. A infecção você pode ter, por exemplo, o HIV, hepatite B, hepatite C, a clamídia, gonorreia, e não ter nenhum sintoma, e você está transmitindo para outras pessoas. Então é importante essa mudança para a gente bater na tecla que mesmo que você não tenha sintoma nenhum, você tem que se tratar, porque você acaba transmitindo isso aí para o seu parceiro e levando isso aí para essa infecção para frente. E com relação à infecção sexualmente transmitida, ela é de extrema importância, porque assim, hoje em dia a gente vive num mundo um pouco diferente, né, do que é eu já estou formado há mais de 15 anos, tá? Vivi uma era um pouquinho diferente. Agora, assim, não que tenha mudado assim de forma muito radical, mas às vezes a gente tem pacientes que têm várias parceiras e acham isso normal e mantém isso durante muito tempo. Então, se você tiver uma pessoa nesse ciclo de relação dele que tiver infectado, ele vai infectar todo mundo. E isso aí vira um problema exponencial. Aquele grupo vai infecta o outro, infecta o outro. Então, a gente tem que tentar levar um mínimo de educação da parte de relação sexual para a população, para eles se precaverem, né? Lembrar que, apesar de hoje o HIV estar bem controlado com medicações, apesar de você ter várias curas para doenças sexualmente transmissíveis, elas são doenças graves. Então, você pegar um paciente que tem hepatite B, hepatite C, ele tem um risco de ter doenças graves no futuro muito grande relacionado a essas infecções. E o próprio HIV, apesar de ser controlado com medicações, ele é uma doença altamente estigmatizante ainda e tem uma série de problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tentar, quem tem filho pequeno aí e tal, é essencial você levar, talvez, para o urologista quando é homem ou para ginecologista quando é mulher, aos 13, 14, 15 anos, para ele ter uma conversa séria sobre HPV, ter uma conversa séria sobre o uso de camisinha, conversa séria sobre risco de você engravidar uma pessoa de maneira não programada, risco de você ter doenças graves recorrentes pós-infecção sexualmente transmissível. Eu dou um exemplo prático, por exemplo, às vezes o paciente não tem essa noção. Uma uretrite, a gonorreia, por exemplo, se você tiver 1, 2, 3 gonorreias, que hoje em dia é extremamente comum, o paciente acaba não usando camisinha nunca, se começar a ficar uma coisa recorrente, ele pode evoluir para um problema que é um problema extremamente grave que todo urologista conhece bem, que é a estenose de uretra. O que é a estenose de uretra? É o canal onde passa a urina, com essas infecções, ele pode criar uma fibrose e ele fechar. E aí você passa a ter um problema do ponto de vista urológico, muito ruim, porque isso é difícil de manejar, o paciente tem que fazer várias cirurgias e tal. Então, às vezes, uma besteira, entre aspas, que é uma gonorreia, uma infecção por doença sexualmente transmissível, pode levar a consequências que vão acabar atrapalhando muito a sua qualidade de vida e atrapalhando o seu dia a dia. Então, eu acho que é essencial em escola ou em consultório médico, não importa onde, mas você está sempre batendo na tecla que as doenças sexualmente transmissíveis são doenças graves, que podem ser evitadas por manejos simples, o uso de uma camisinha, ou às vezes algumas outras maneiras de você evitar, até a camisinha feminina, tem várias formas de a gente organizar isso. Camisinha feminina, como é que é isso, doutor? Então, a camisinha feminina, ela não é uma coisa que foi muito bem aceita pela sociedade, mas ela existe. E até você pode comprar isso aí. Acho que talvez seja um pouco difícil, porque não foi comercialmente tão divulgado. Mas a camisinha feminina, ela é os mesmos moldes da camisinha masculina, só que a mulher coloca na vagina e ela tem um latex, né, muito fininho, e ela consegue ter a sensibilidade da penetração e ela pode usar isso aí sem problema nenhum. Então, é uma alternativa. Então, o que é importante é você levar a educação sexual para os meninos, né, de maneira responsável, de maneira séria, que isso pode levar a evitar grandes males no futuro. Perfeito. A gente falou da questão do pluriparceiros, né, que é tanto o homem quanto a mulher estão à mercê de ter vários parceiros ao longo de sua vida. Sexo é bom, sexo é vida, todo mundo vai fazer, todo mundo faz, isso é normal. Agora vamos lá. Vamos supor, o homem ou a mulher tiveram alguma DST na sua fase solteiro, certo? Foi lá, cuidou. Agora estão unidos. Não necessariamente algumas DSTs não vão voltar, ou um pode adquirir do outro. Tem alguma coisa que a gente possa alertar do tipo, olha, tem algumas, vou falar agora o termo correto, ISTs, perdão. Tem alguma IST, tirando o HIV, obviamente,
que, uma vez adquirido, mesmo tratado, e agora você está numa parceria concreta de união exclusivamente com aquela pessoa, que possa a pessoa transmitir mesmo assim, mesmo já ter tratado alguma coisa, por exemplo, herpes. Isso aí. Herpes é viral. Uhum. Uma vez contato com o vírus da herpes, sempre tem. Isso se uma pessoa se eu for me relacionar com uma pessoa e eu tenho, eu posso vir a transmitir para ela, mesmo não já ter tratado isso? Olha, Felipe, excelente pergunta, né? Porque tem duas infecções específicas nessa área que a gente tem que bater um pouquinho de maneira mais específica, que é a herpes genital, né, e o HPV. A herpes genital, ela, uma vez que você teve contato com alguém com herpes na sua vida inteira, você vai carregar, entre aspas, a herpes por toda a sua vida. Certo. Então, em que sentido? Se a tua defesa, o teu mecanismo imunológico for um mecanismo bom, ela não vai aparecer. Então, ele vai ficar meio que cobrir a doença. Mas o dia que o teu sistema de defesa cai, a doença aparece. Então, digamos que morte de parente, perda de emprego, uma situação de doença grave, que o sistema de defesa caiu, aí vai aparecer ou uma ferida na boca ou uma ferida na região genital. Certo. Ah, mas é na boca ou na região genital? Depende do local que foi inoculado a doença. Então, se ele tiver pego, por exemplo, dando um beijo numa menina num carnaval, tal, vai aparecer na boca. Se tiver sido pego por forma de relação sexual, vai aparecer no pênis. A gente tinha aí no passado uma divisão muito clara de herpes tipo 1, que era a vioral, e herpes tipo 2, que era a genital. Isso caiu por terra, porque hoje em dia a gente acaba vendo 2 oral, genital, por causa da própria promiscuidade que evoluiu, certo. Então a gente não usa mais essa divisão, a gente acaba botando herpes tipo 1/2, que acabou generalizando. E o HPV é de maneira parecida. O que acontece? O HPV, se você tiver contato com alguém com HPV, você vai carregar o vírus do HPV junto com você. Ah, mas não tem um remédio para matar o HPV? Não tem. Ah, mas eu tive contato, mas não tenho mais a verruga. Porque ele está dormindo. O HPV é uma verruguinha. É uma verrugazinha que pode estar na região genital. E aí esse vírus é igual ao da herpes, ele fica parado ali, escondido. Certo. Se o teu sistema de defesa está eficaz, você não vai ter nada aí, vai ficar sem problema nenhum. O dia que cai o sistema de defesa, aparece de novo a verruga. Ah, mas já não tinha tratado? Tratei aquela verruga, mas essa nova verruga pode aparecer porque a resistência caiu. E aí o HPV tem um detalhe muito importante, que quando você está com a verruga e tem relação, o tipo do homem, por exemplo, tem uma verruga no pênis, tem relação com a mulher, ele pode passar para a mulher o HPV. E a mulher no HPV, agora lembrando aí novamente a parte do Outubro Rosa, o HPV ele é responsável por uma doença extremamente grave da mulher, que é o câncer de colo uterino. Então, nesse caso, que você tiver uma mulher que tem o contato com HPV, ela tem que ir no ginecologista a cada 6 meses, fazer uma avaliação para ter certeza que não tem nenhuma lesão suspeita. Então, o HPV é uma doença que tem que ser cada vez mais bem explicada para você levar para a população com a necessidade de fazer a prevenção para não evoluir para um câncer de colo uterino. Perfeito. Isso vale então das pessoas. Você acha que entre a relação, ou não cabe isso da pessoa falar, olha, já tive contato com essas coisas. Acho até que isso deveria ser um mecanismo de união mais, de compreensão, pelo menos ele me falou. Eu acho que tem que tirar esse tabu, né? Até esses dias atrás eu conversei exatamente esse sentido no consultório, com o paciente no consultório, que é o seguinte, se você tiver para o homem, o HPV dificilmente vai levar a alguma coisa mais grave. Certo. Aí você fala, não, mas eu botei no Google aqui e fala que dá câncer de pênis. Dá câncer de pênis, aquele paciente que tem uma verruga, não trata, tá, sei lá, fica 20 anos sem tratar, 10 anos sem tratar, e aquela verruga sim pode crescer e dar um câncer de pênis, mas é mais a exceção do que a regra. Entendi. Naquele paciente que vê uma verruga, já trata, tal, dificilmente isso vai evoluir para algum problema mais grave. Mas na mulher não, às vezes uma lesão pequena pode dar um problema gravíssimo para o câncer de colo uterino. Então, eu acho que é essencial, por exemplo, se você foi no médico, detectou que tem um HPV, é essencial você conversar com as pessoas que você teve relação sexual de forma recente, depois que apareceu a verruga, por exemplo, e falar, olha, apareceu esse problema e eu acho que é importante você ir no ginecologista. Porque se você não falar, a lesão do homem geralmente é externa, é no pênis, você vê. A lesão da mulher, a maioria das vezes é interna. Então ela não vai ver, vai passar 1 ano, 2, 3, 4, ela pode evoluir para um câncer de colo de útero por causa de uma
infantilidade, dizendo de certa forma, ou de você não querer Sim. compartilhar essa informação com a sua parceira. Mas também não é uma coisa de outro mundo, né, doutor? Você pode viver bem, com qualidade de vida, mantendo o seu parceiro, porque todo mundo tem um passado, né? E Sim. se ele optou por ir adiante com uma relação só com aquela mesma mulher e aquela mulher com ele, mesmo um dos dois terem tido isso no passado, eu acho que é uma questão mais de conversa, da relação mesmo, né? Isso é importante você falar, porque é o seguinte, se a gente for ver por termos estatísticos, a herpes, ela tem alguns levantamentos que falam que cerca de 60% da população teve contato com alguém com herpes. 60%, é mais da Sim. metade. E o HPV é difícil você quantificar, mas tem mais quadros fazendo censo em mulheres, e alguns estudos falam cerca de 40% das mulheres. Certo. Então, assim, são duas situações altamente frequentes no nosso dia a dia, e você não vai estar numa situação pior, ou porque você fala isso. É uma coisa que tem que ter uma maturidade de falar a respeito disso e virar a página, e acabou. O HPV, por exemplo, você pode ter pego o HPV há 15, 20 anos atrás, Certo. quando você nem conhecia a pessoa Nem ainda. conhecia. Então, acho que tem que ter uma certa maturidade para conversar sobre isso, também para evitar problemas entre o próprio casal. Perfeito. Para a gente fechar essa parte, doutor, me veio uma pergunta aqui. Acredito que seja de muita gente e que, porventura, a pessoa tem alguma vergonha, algum receio de fazer. Por exemplo, o senhor mencionou a questão do herpes 1 e do herpes 2. A pessoa tem herpes 1, fez sexo oral com uma outra pessoa. Adquire-se, pega-se do mesmo jeito? Sim, é por aí que teve essa mistura, né? Porque, assim, uma dúvida muito frequente tá bom, então quando é que você vai transmitir o herpes? Você transmite o herpes quando você tem a lesão ativa e você tem contato com outra pessoa. Certo. Então, se você tiver uma ferida na boca e der um beijo numa pessoa, vai passar para outra pessoa via oral. A mesma coisa no sexo coisa. oral. Sexo oral, mesma coisa. Então, se você tiver uma lesão na boca, fizer um sexo oral, tanto o homem na mulher, a mulher no homem, não importa, vai passar para a área genital. Então, por isso que aquela divisão de tipo 1, tipo 2 meio que caiu um pouco por terra. Porque você tem, às vezes, pacientes que tinham lesão oral, que quando fez o sexo, desculpa, lesão na boca, fez o sexo oral, acabou passando para ser uma lesão genital na outra pessoa. Entendi. Então, isso tudo acabou meio que... Independentemente se é do sexo masculino ou feminino. Teve esse contato, pega do mesmo jeito. E aí, qual que é o cuidado? Então, o cuidado é ter que ter um pouco de bom senso, né? Se você sabe que tem herpes, tem uma lesão, não vai sair beijando todo mundo, ou fazendo sexo oral em todo mundo, que você vai estar espalhando a doença, né? Então, é uma doença que você tem que ter um certo cuidado aí, né? Então, às vezes no carnaval, alguma coisa, acaba tendo um ambiente muito propício para você espalhar essa doença de modo irresponsável. Por exemplo, e temos que tomar muito cuidado com relação principalmente à questão preconceitos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho na minha família, uma criança teve estomatite herpética, uma das variações do vírus da herpes. Então, ela já teve contato com aquele vírus. Criança. Então, não necessariamente, por mais que ela venha a ter herpes hoje, aquilo foi adquirido de uma maneira promíscua, errada. Não foi culpa dela, ela pegou na escola. Sim, aí também cabe alguma informação, porque assim, como você falou exatamente, por exemplo, você tem algumas doenças na mulher, que se ela tiver, ela pode passar para a criança no parto, por exemplo. Sim. Então, assim, essa é uma delas. É a doença que se chama STORCH, né, que é um grupo de doenças específicas, e a herpes está lá no meio desse grupo. Então, nesse caso, às vezes a criança pode, no nascimento, já ter contato com o vírus. Então, não necessariamente, quando ela ficar adolescente, não é que ela fez uma coisa errada, ela já teve contato no parto. Isso é importante esclarecer, porque realmente existe um certo preconceito, né? Do tipo, você tem herpes, a pessoa já faz uma associação, e isso é importante. Para a gente fechar essa questão da DST, doutor, o que você poderia transmitir de incentivo para que a mulher se cuide? Quais são as reais orientações, né? Tanto para ela, como o senhor disse, a mulher ela tem a preocupação com ela, mas com os demais. Então, para ela, o que você pode dar de instrução? Falar, incentivá-la a se cuidar, já que ela já se cuida, mas o que a gente poderia falar de diferencial para elas em urologia? Agora, bem tranquilo.
Olha, assim, a gente ainda usa a mesma estratégia que era usada há 20, 30 anos atrás, até mais atrás, que é a camisinha, né? A Certo. camisinha, ela É a maior tecnologia que nós é, temos hoje. assim, ainda é um grande aliado, né? Uhum. É interessante como isso muda em relação às gerações, né? A gente tem o pessoal aí que tem 40, 30, 40, 50 anos, que ficou com medo por causa do HIV naquela época, viu pessoas Sim, morrendo de HIV, e aí naquela época o pessoal usava muito mais camisinha. O HIV foi sendo controlado de forma progressiva, então o pessoal mais novo, 20 e poucos anos agora, não passou por isso e talvez não se assustou, entre aspas, com algumas doenças mais entendi. graves. Então é difícil, às vezes, você convencer uma pessoa mais nova a usar camisinha, porque ele acha que tudo aquilo é besteira, não conhece ninguém, não vê. Então, são coisas que a gente teria que, talvez, pensar em termos educacionais, em termos de campanhas recorrentes, para lembrar que a camisinha ainda é extremamente importante. Ela pode Uhum. evitar males muito graves, como hepatite B, hepatite C, o próprio HIV, evitar doenças, infecções sexualmente transmissíveis, que Certo. são bem frequentes. E para a mulher especificamente, tem um detalhe importante que é o seguinte: nem toda doença sexualmente transmissível ela dá sintomas. Então, na mulher especificamente, quando você tem uma infecção como clamídia, gonorreia, por exemplo, em 50% dos casos ela pode não ter nenhum sintoma. Então, isso é importante porque ela pode, às vezes, não ter nenhum sintoma e estar transmitindo de forma ativa aí nas relações sexuais. Então, para a mulher especificamente, é lembrar de fazer sempre o exame preventivo, né? De visitar de forma Uhum. regular o ginecologista, e aí, desse modo, a gente vai ter um controle melhor. E de qualquer forma, na parte urinária, aí volta de novo bater naquelas mesmas teclas. Manter uma hidratação boa, não segurar a urina muito tempo e urinar após as relações sexuais. E aí fazer sempre uma avaliação médica, ou com o urologista ou com o ginecologista. Como as mulheres estão mais habituadas ao ginecologista, não Uhum. tem problema nenhum. Eventualmente, se tiver alguma alteração, o próprio ginecologista encaminha para a gente. Certo. Uma pequena pergunta. Quando o senhor fala em é, ela, ela urinar após o ato sexual, há necessidade, além da urina, ela limpar, fazer a higiene do local ou não? Só isso já garante bastante que a bactéria já foi expulsa, ele não corre mais o risco. Então, aí assim, tem duas situações, a parte ginecológica e a parte urológica. Certo. Do ponto de vista urológico, que seria Urológico. a parte de infecção urinária, a urina já estaria por si só resolvido. Aham. Lógico que as mulheres são muito cuidadosas em relação a isso, a grande maioria, e às Dificilmente ela vezes urina e não se limpa, ela né? acaba se limpando o local, mas do ponto de vista prático, o fato dela se urinar, desculpa, ela urinar após a relação sexual, ela limpa literalmente o canal ali, porque é uma bactéria que está tentando entrar na Uhum. bexiga e ele vai com um fluxo contrário e acaba diminuindo. Então, parece besteira, mas isso diminui em grande quantidade a incidência de infecção urinária após a relação sexual. Então, o ideal, na verdade, seria a mulher adquirir isso talvez como um hábito, e aí, principalmente aquelas que têm infecção urinária de repetição, e começar a fazer isso de forma recorrente, porque isso acaba melhorando bastante. Perfeito. Doutor, por mais que a gente esteja gravando, quando a gente lançar esse nosso podcast, nós vamos abrir para perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, mesmo sendo gravado, você pode entrar lá na. Provavelmente esse vídeo vai estar no YouTube, né? Que é 100% certeza. Então você vai entrar lá no nosso canal no YouTube, vai entrar nesse vídeo, já vai aparecer para você lá. Você pode mandar a sua pergunta, certo? O nosso. Lá no YouTube mesmo, que nós vamos passar para o Dr. Mário e vamos responder a todas elas. Vamos tentar, pelo menos, responder todas elas. Né? Tentei aqui ao máximo pegar problemas ditos comuns, né? Que são acometidos na mulher. Tentei ao máximo aqui fazer perguntas que muita gente gostaria de fazer e de repente tem uma certa vergonha ou não se sente à vontade para fazer, né? E deixar aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os contatos do Dr. Mário, para que se porventura você se identificou ou identificou com algum desses problemas, ou alguns desses problemas, você vai poder entrar em contato e já procurar, já partir já como mulher, que muito bem se cuida, já o tratamento. Doutor Mário, foi incrível, foi bom demais ter você aqui.
E é muito bom saber, eu como cidadão brasileiro, apesar de não ser daqui, é muito bom saber que nós temos um profissional como você, de um avanço tecnológico que você domina e que nós estamos bem servidos na área de urologia, principalmente por ser do hospital urológico, pessoas como você, o profissional como você. E eu agradeço demais esse nosso momento, esse nosso bate-papo, e eu espero poder convidá-lo para outras coisas também. Ô, Felipe, para mim é uma honra estar aqui, né? A gente já conheço você há muitos anos, assim, é um Prazerzaço. trabalho maravilhoso que você faz aí na parte do marketing no hospital, esse direcionamento de coisas práticas, assim, que são muito úteis para quem está vendo a gente. E para mim é uma grande alegria, estou à sua disposição. Também quem quiser fazer perguntas aqui, vai ser um grande prazer. E precisando de alguma coisa, é só procurar a gente no Hospital Urológico, a gente está à disposição. Obrigado. E assim, a gente do marketing, a gente às vezes é mal visto, porque muitas das coisas parece que é oportunismo da nossa parte. E não é. A gente tenta divulgar e trabalhar conteúdos que a gente possa traduzir para quem é leigo, para quem não tem muito contato com aquela informação, da melhor maneira possível, para que você procure se prevenir e procure o tratamento correto. A gente sabe que hoje a gente encontra bastante coisas no Google, né? Que tem muitas orientações, inclusive profissionais que já sabem, já ficam lá 24 horas praticamente no Google para estar te respondendo. Mas a gente sabe que na medicina, e quando a gente fala de seres humanos, cada caso é um caso, o corpo responde de maneira diferente, o corpo exige coisas de maneira diferente. Então, assim, nós super indicamos essa questão da a gente aproveitar, unir forças no que é o Outubro Rosa para expandir para outras coisas que são tão comuns quanto aquele problema que é relatado, tratado naquele mês específico, naquela cor específica, né? Então, doutor Mário, desde já fica o nosso convite para o nosso mês que vem, que é o nosso Novembro Azul. Combinado. Aí voltado para os menininhos, homenzinhos, né? Que esse sim merece um puxão de orelha, porque a mulher se cuida já por si só. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que Excelente. Até logo. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast ou o nosso próximo vídeo. Não deixe de nos acompanhar no YouTube. Se inscreva, ative o sininho que constantemente estamos colocando assuntos relacionados à urologia e aos cuidados de homens e mulheres. Até logo. Paulão? Foi bom? Achei que o Paulão tinha pegado o sono ali, agora tava... Foi bom, cara? Não dá pra dormir, não, porque é um tema. É um bate-bola aqui que o negócio não para, né? Eu espero que você tenha se Pô, sentido à vontade. Obrigado. Foi, Legal. foi excelente, cara. E teve legal. coisas aqui, ô, Paulo, que eu saí do roteiro, o doutor na botija. Pô, legal demais, legal. viu? Não, mas foi bom, foi diretão, a gente não parou, né? Não, quando não para, eu acho que é bom. Rende melhor. Rende Porque bastante. parando, você para, volta e gagueja, É. mas diretão foi fácil. Foi muito bom. Mas eu vou ter que ir, que eu tô em cima Sim, do doutor, laço vai aqui. lá.